Mestre Jesus, nestes instantes em que algumas regiões do globo se convulsionam, nós temos o privilégio de podermos estar nesta calma, nos dedicando a aprender, a doar um pouquinho, a orar. Que Deus, em sua infinita bondade, tenha toda a piedade para com esses povos, que eles possam receber as forças que vêm do alto, apaziguando essas mentes atormentadas, achando a agressividade, fazendo a paz ressurgir em seus corações. E é assim que nós, aqui reunidos, pedimos, Jesus, a tua permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite, acompanhados pelos nossos guias e mentores, pelos espíritos que trabalham esses instantes conosco, conduzindo esses estudos, que eles sejam bastante proveitosos. E assim iniciamos os estudos desta noite. Que assim seja. Obrigado, dona Ângela. Nós paramos aqui. De nada. Nós paramos aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 46, que eu não estou mostrando ainda. Iniciar 47, é isso? É. Vou compartilhar. Boa noite, Aline. Vamos compartilhar a janela. Então, aqui está 46. Ainda há seres que nascem espontaneamente, né? Então, a gente... Então, vamos aqui, quer ver? Vamos lembrar dessa. Ainda há seres que nascem espontaneamente, né? Ele fala sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Isso aqui é bastante complexo, a gente já conversou sobre isso. Eu vou substituir isso por esse capítulo de um livro de biologia celular. Conta um históricozinho, coloquei lá no grupo sobre os seres vivos. Então, quem primeiramente acreditou que os seres vivos nasciam de seres inorgânicos era Aristóteles, filósofo. Essa maneira de ver não bate com o que o Espiritismo fala, porque para ele é como se grãos de areia se juntassem e formassem seres vivos. Não obstante, René Descartes, Isaac Newton, célebres filósofos e cientistas posteriores acreditavam nela. Essa teoria recebeu o nome de abiogênese, e lá no século XVII existiam receitas de como você produzir ratos a partir de grãos de trigo, camisa suja em locais pouco iluminados. Como ninguém via de onde os ratos vinham, porque os ratos vinham escondidos, eles acreditavam que isso gerava rato. Alguns acreditavam, outros não acreditavam. Uma das pessoas que se opôs a essa teoria de que os ratos podiam nascer de trigo e camisa suja foi o famoso alquimista Paracelso, cujo nome dele eu acho que ninguém sabia de cor. Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Ele queimou os livros sobre a biogênese. Nervoso ele.
Depois, nessa luta de verificar se a vida começava ou não em processos espontâneos, né? O médico naturalista Francisco Red era um dos opositores. Ele fez um experimento em que ele colocou carne putrefada em determinados frascos e alguns ele colocou gás e outros ele fechou hermeticamente. Os que tinham gás, os que estavam abertos, tinham vida, então ele concluiu que essa vida vinha de moscas e larvas muito pequenas, e enquanto que os que não estavam fechados, eles não desenvolviam vida. Os opositores falaram que ele, pelo, pelo fato de não ter ar, que era essencial para a vida, não haveria possibilidade de ter vida. No entanto, eles estavam errados e não tinha como explicar isso, porque para eles que existe vida sem oxigênio na Terra. São os seres microscópicos que vivem de fermentação, sem a necessidade de oxigênio. Alguns precisam do ferro, outros do enxofre. O holandês Antônio van Leeuwenhoek criou um microscópio e descobriu os micróbios. Aí o pessoal falou, não, o micróbio é tão pequeno, como não tem órgãos sexuais, não tem como reproduzir, então eles nascem por geração espontânea. Mas aí foram feitos outros experimentos que mostraram que a situação não era bem assim. Até que em 1862, o famoso Louis Pasteur fez um experimento que está representado aqui nesse desenho de gargalo, em que ele deixava entrar o ar, mas essa forma de S do gargalo impedia que as bactérias penetrassem, elas ficavam restritas às curvas do gargalo. Aí, o que ele fez? Ele entornou um pouco o conteúdo do líquido cheio de substância nutritiva depois de ferver, e em contato com essa substância nutritiva, depois de 18 horas, formavam-se micróbios ali dentro. E aí, teoricamente, essa experiência do Pasteur demonstra que a vida só pode existir a partir de outra vida. Nenhuma vida é capaz de se gerar espontaneamente. Por vários motivos, o Pasteur ficou muito famoso. Aqui no planeta Terra, a origem da vida é bastante complicada. Acredita-se que o que tem acontecido é que na atmosfera primitiva do planeta haviam outros gases, outras condições. Em 1922, o bioquímico russo chamado Alexander Oparin propôs que a atmosfera primitiva poderia gerar moléculas orgânicas, e essas moléculas orgânicas seriam envolvidas por membrana e, sendo envolvidas por membrana, elas formariam um indivíduo. Essas moléculas separadas teriam que ter a capacidade dentro dessa membrana de se reproduzir. Ninguém havia testado essa teoria do Oparin, até porque era russo, né, e as coisas já estavam acontecendo na Europa em termos de dinheiro e pesquisa, até que Stanley Miller, em 1953, nos Estados Unidos, faz um experimento em que ele coloca aqui as condições da Terra primitiva, vapor d'água, amônia, e ele verificou, metano, né, hidrogênio, e verificou que a partir de descargas elétricas, o que poderia gerar de molécula orgânica. Então, quando ele analisou a amostra aqui, ele chegou a encontrar pequenos aminoácidos, derivados iniciais de açúcar e ácidos nucleicos. Então, a partir daí, acreditou-se então que a vida originaria a partir das moléculas primitivas inorgânicas, que nas condições da Terra formariam DNA, RNA e proteínas. Só que uma das condições da vida é a autoduplicação e autoperpetuação. E aí, para quem faz isso, as proteínas não têm essa capacidade. Alguns podem até dizer que sim, mas são em condições muito especiais. Sobraria o DNA e o RNA. O DNA é mais complexo, o RNA é mais simples, e a vida tem mostrado, em termos evolutivos, que tudo começa do mais simples para o mais complexo. Logo, por isso que a mulher foi feita depois do homem. O RNA, sendo mais simples, seria a molécula utilizada para a formação dos seres vivos, porque teria uma capacidade
capacidade de se autoduplicar e se autoperpetuar. Essas são são leituras simples, vocês podem fazer depois, associadas às teorias científicas da vida. Aí a coisa não bate muito bem com o que a gente lê dentro da doutrina espírita, porque é muito difícil que a ciência aceite que o Cristo orou e que desceu dos planos superiores um protoplasma para originar a vida. Tá? E nessa época, 1857, que o livro foi publicado, vocês viram lá que em 1862, na própria França, o Louis Pasteur, em Paris, onde o Kardec morava, já havia falado que não existia geração espontânea, que a vida não seria formada espontaneamente. Mesmo assim, o Kardec pergunta, ele não questionou e nem discutiu isso. Kardec era muito esperto. Aí o que acontece? De acordo com isso, ele deixa por conta do futuro. E não é à toa que o Kardec escreve que muitas coisas seriam provadas no futuro, que muitas coisas seriam desenvolvidas com o passar do tempo, falando que a doutrina espírita haveria de evoluir, até porque ela está associada a essa evolução científica, né? Vamos dizer assim. Tudo bem aí? Tranquilo? Sim. Então vamos para 47. Depois que a gente falou aí da origem da vida, seres que nascem espontaneamente, e ele fala, é um minúsculo mundo que dormita e se cria, isso já tinha sido descoberto no século, quase um século antes, pelo Leeuwenhoek, né? Em 1753. Quase 100 anos antes, ele já sabia que era todo um mundo minúsculo que dormitava e se criava, mas eu não acho que ele esteja falando somente dos seres criados, os micróbios que se criavam. Então, provavelmente está falando desses germes que a gente não sabe direito como funciona. 47, então. Se ninguém tem nenhuma pergunta. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Aí agora a coisa complica. Sim, e veio ao seu tempo. Essa resposta não nos permite afirmar que existia uma estrutura molecular protoplasmática que geraria um ser humano já quase pronto. Porque esse sim e veio ao seu tempo pode ser que a evolução darwiniana tenha falado parte da verdade. Ou seja, o homem eclodiu quando chegou o momento dele eclodir a partir da evolução das espécies. Então não dá para a gente resolver isso em termos filosóficos pela resposta deles. Eu queria lembrar que os espíritos são muito mais perto que a gente, tá? Só lembrando isso. Sim, senhora. Thales, a gente, desde pequena na escola, fica ouvindo assim, porque primeiro nós somos minerais, depois vegetais e depois animais. Então, assim, isso que a gente vem escutando por uma história de vida, né, que encarnado, procede deles não conhecerem essa existência do total e deduzirem? O que a gente aprende na escola é da ciência. Não fala que nós fomos isso, fala apenas uma evolução. Pois é, mas assim, Uma e a evolução. gente está estudando a ciência e a gente escuta também isso. E realmente, assim, eu acho muito difícil de compreender também, mesmo só essa ciência. O que acontece lá na escola é que eles colocam uma sequência de evolução a partir dos vírus, né? Não dos minerais, eles não consideram minerais ou seres vivos. Da doutrina espírita que nós temos a informação que o princípio criado por Deus habitou os minerais e outras coisas que nós conhecemos antes de habitar os vírus, antes de habitar os seres mais simples, como bactérias, que foi habitando os seres mais complexos, até, no nosso caso, chegar à espécie humana. Mas
O que o Darwin demonstrou é que há uma sequência de complexidade a partir dos seres mais simples. Ele conseguiu demonstrar que os seres foram se tornando mais complexos até chegar no homem. E esses seres, ele não falou de bactéria da época dele, nem tinha condições dele falar, pelo ano que ele produziu essas informações, foi 2 anos, foram 8 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. Então, essa teoria Kardec não conhecia na época do Livro dos Espíritos. Mas o que ele falou foi que os animais e as plantas, mas principalmente os animais, teriam evoluído a partir de um ancestral primitivo, e esse foi se modificando e foi sofrendo alterações, e essas alterações geraram ao longo de milhões e milhões de anos o homem. Tá, fica um pouco mais claro para eu entender assim. Obrigada. Por nada. Isso é amplamente aceito hoje em dia, mesmo com várias informações faltando. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Agora aqui já quer dizer que também, que ele está dizendo que se a gente não pensar e não entender o que os espíritos falam, ele está dizendo que em determinado momento o homem surgiu a partir desse protoplasma, mas ele não coloca tempo. Então, nós sabemos que a origem da vida começou nos mares primitivos, de acordo com a teoria da ciência. Em momento algum, os espíritos deixam claro que não foi assim, e nem que foi. De acordo com Kardec, é melhor seguir a ciência, né, nesse sentido. Eu até acho que se a gente chegou a ser humano a partir da evolução dos outros, e os outros começaram do mar, o fato dele ter vindo do limo da terra não está equivocado. O importante é a gente tirar de tudo isso o amor de Deus, a sua inteligência e a organização das suas leis. Poderíamos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não, todos os vossos cálculos são quiméricos. A gente tem os cálculos. Naquela época não tinha datação de carbono, né? Mas essa mesma datação é muito falha, ela gera muitos problemas. Então, o que nós sabemos é pouco, né? O ser humano, por mais que ele goste da ciência, ela tem mais perguntas do que respostas, e muito do que se considera verdade não é bem assim, né? O pessoal costuma ensinar nas escolas, nas universidades, uma sequência lógica que parece que aquilo é a verdade. A coisa não é bem assim. Falta muita informação, e as informações que estão faltando, elas são preenchidas por hipóteses, né? E para trás dessas hipóteses existem muitas dúvidas. A situação não é tão simples. A gente sabe muito pouco, essa que é a verdade. Mas para o homem que não acredita em Deus, ele acha que a ciência é tudo, né? Mas o homem já teve isso. Logo depois, no final do século XVIII, cientistas chegaram a afirmar que a ciência tinha chegado ao seu auge, que não tinha mais nada para ser descoberto. Aí nascem umas coisas bem interessantes, do tipo quântica e relatividade, que até hoje a maioria dos cientistas, mesmo da área da física, não conhece de maneira intuitiva. A quântica é praticamente impossível para esse momento da mente humana conhecê-la bem. Então, a ignorância sobrepõe. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do grupo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? O princípio das coisas está no segredo de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. De acordo com isso, ele está dizendo nada do mesmo jeito. Tanto uma teoria quanto a outra, nós não conseguimos retirar daqui uma explicação. É assim.
A mesma pergunta se faz para a teoria de Darwin. Se o homem evoluiu a partir do macaco, por que os macacos não continuam formando homens? E o Darwin nunca falou isso, tá? Na verdade, em momento algum foi falado que a gente veio do macaco. A gente veio de uma espécie de antropóide diferente dos primatas atuais que teria nos formado, os homens. E mesmo assim, é de se perguntar, então, por que a evolução não continua aos nossos olhos? A resposta da ciência é porque o tempo é pequeno na vida de um homem. Como a evolução levou milhões de anos, o tempo que a gente está olhando é pequeno. Então, a evolução continua, a gente não consegue enxergar. Se a gente seguir a teoria de que o homem foi formado diretamente sem esse processo evolutivo, como Darwin coloca, também essa daqui ela funciona, porque basta dizer que em determinado momento os homens se formaram e não precisou formar mais porque eles utilizaram os órgãos reprodutores para produzir novos homens, assim como aconteceu com cada espécie. O que se pode deduzir da teoria do Darwin através da escala evolutiva, nós podemos chamar de evolução anímica, ou evolução da mente, ou evolução da alma, em que o princípio inteligente vai habitando seres cada vez mais complexos, sem necessariamente um ter que se transformar no outro, e as espécies nasceram já separadinhas uma das outras. Isso parece estar mais de acordo com os princípios que a doutrina espírita nos ensina. Repete, Thales. É assim, ó, cada espécie tem suas características e uma não se transforma na outra. Elas foram criadas em um momento propício, de acordo com a evolução da Terra. O que acontece é a evolução anímica, que é o princípio inteligente vai habitando seres cada vez mais complexos. Que é o que a doutrina espírita nos ensina. Mas também não responde como que as coisas funcionam. Tudo está levando a crer que, em determinados momentos, as espécies apareceram numa ordem de complexidade. O que faz sentido porque a evolução da mente requer corpos cada vez mais aperfeiçoados, com o cérebro mais dotado, com capacidade de inteligência e de raciocínio. E isso acontece do simples para o complexo, daquilo que a gente aprende na escola, naquela gradação da escola. Vamos pegar só os animais, né, os invertebrados, que começam lá atrás, né, esses invertebrados com os poríferos, que não têm um sistema neural, depois os selenterados, que têm um sistema neural, depois os vermes plateumintos, dos vermes plateumintos, os vermes nemateumintos, que são cilíndricos, depois a classe dos insetos, mas dentro dos artrópodos, que envolve as aranhas, os caranguejos, e depois deles os moluscos, e aí a coisa fica meio complicada, porque você não tem mais como sair de inseto para molusco, sendo que o molusco tem um sistema neural mais desenvolvido, e dos moluscos para os equinodermos, que tem um sistema neural nada desenvolvido, é menos que os moluscos, mas a partir deles tem características que gerariam a formação dos primeiros vertebrados, lá no anfíoxo, depois as lampreias, os peixes cartilaginosos, os peixes ósseos, os anfíbios, como a cobra cega, os sapos e seus derivados, depois os répteis, entre as cobras, os lagartos, os alligators, jacarés, essas coisas. Daí não se sabe como se originaram os mamíferos, mas a partir dos répteis originaram as aves, mas consideram que as aves hoje são répteis. Os mamíferos aí tem toda uma gradação até chegar nos primatas. Quando chega nos primatas, o cérebro dá um salto de tamanho assim absurdo que ninguém consegue explicar como que, por exemplo, o cérebro dos primatas é tão toda. Então não é algo simples. A ciência está nessa luta. Essa é uma das áreas que eu trabalho, que é a evolução baseada em dados anatômicos. Então, quanto se aprofunda nisso, menos fácil é explicar de forma simples, porque não é. Não para o nosso momento atual, né, de trabalho, de evolução. No entanto, se a ciência não nos satisfaz, que a fé o faça, não é mesmo?
Algum, algum comentário? Então, nós vamos sair dessa evolução geral e vamos para a evolução da história humana, né? O povoamento da Terra, Adão. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. O Adão está mais ou menos, como a gente vai ver embaixo, há 4.000 anos antes de Cristo. É quase na idade da formação do povo judeu. O povo judeu começa a contar a história dele por volta de 2.500 a.C., que é quando Moisés começa a escrever os livros sagrados. Ele conta a história de antes do Egito até a busca pela Terra Prometida e para de contar a história nos 5 livros iniciais, ainda quando ele morre no deserto. De quanto tempo antes que ele começa? Conta, Thales. Ele viveu mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo, Moisés. Mas esse Adão teria... Mas não, eu quis perguntar assim, ele começa a contar a história de Abraão, do povo. De Abraão, aproximadamente 2.700 anos antes de Cristo. Cerca de 200 anos antes do Egito, ele começa a contar a história do povo de Israel. Poderíamos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que assinaram, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, isso aqui é comentário do Kardec, foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo. E se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. No caso, isso foi chamado de raça adâmica. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes de Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido, que o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito, ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. É uma coisa complicada, não dá nem para falar que foi na época da agricultura, porque a agricultura tem cerca de 10.000 anos antes de 6.000 anos, 8.000 anos antes de Cristo. Não chega a ser a época de Adão. Né? E assim, essa questão do Adão aqui, a doutrina espírita, ela não conta a história em detalhes, mas ela mostra claramente que não foi a partir de Adão que a vida veio. Vou chamar a atenção para vocês aqui, ó, alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo. Eu já falei que eu não gosto de ficar falando de livro que não seja do Chico. Mas isso não significa em momento algum que a gente vai ser proibido ou se abster de ler outras coisas. Um livro chamado Na Cortina do Templo, de Edgar Armand, teoricamente conta a história de Adão. É um livro fininho, de leitura rápida, que conta a história da chamada Pequena Atlântida. Porque a Atlântida é o continente que existia no Oceano Atlântico, entre a Europa e a América Central, ligaria os dois continentes e um grande cataclismo, que seria a queda de um asteroide, teria destruído a Atlântida. E teria gerado a Fossa das Marianas, que é a fossa mais profunda do mundo, com cerca de 11.000 metros de profundidade. E teriam sobrado alguns pedaços de terra ali entre a América Central e a Europa, e teria sido formada a Pequena Atlântida. Aí o Edgar Armand, que é um espírita paulista já falecido, ele escreve um livro, segundo ele, não mediunizado, mas inspirado, em que ele conta a história dessa pequena Atlântida, em que o cataclismo acontece e ocorre a formação do mar Mediterrâneo. Esse mar Mediterrâneo se formaria devido a
da queda de um asteroide menor, mas esse asteroide geraria um aumento, uma quebra ali de uma região da Europa, fazendo com que as águas do Oceano Atlântico penetrassem. Não sei se vocês sabem da geografia, mas a entrada do mar Mediterrâneo se chama Coluna de Hércules. E a mitologia grega coloca que um dos trabalhos de Hércules foi abrir essa passagem para que o mar Mediterrâneo fosse criado. Aí a história fica complexa, só que a gente vai ficar só hipotetizando, né? Então, quem quiser ler algo a respeito, pode ler de forma interessante um livrinho chamado Na Cortina do Tempo. O livro A Caminho da Luz também conta a história de Adão, que é o livro do Chico, né? Que o Emmanuel ditou. Diversidade das raças humanas. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Então, veja bem essa situação aqui, que a gente pode conversar um pouco. Do clima, da vida e dos costumes. O que a ciência mostra? De fato é isso. Eu vou explicar como funciona. Foi feito um estudo com um menino preto e um menino branco, um muito branco e um muito preto. Tiraram um pedacinho do cabelo dele e botaram um termômetro para verificar a variação da temperatura da pele enquanto eles ficavam ao sol do meio-dia. A diferença de temperatura da pele no preto foi de 1,5 graus a menos do que o do branco. E isso chega-se à conclusão de que as cores das raças são adaptações ao clima, e a questão dos costumes depende se você vai trabalhar no sol ou não, e depende de se o trabalho é braçal ou intelectual, e depende se você está no ambiente mais úmido, menos úmido, ou ambiente mais quente, menos quente. Entende? Então, a ciência corrobora essa informação de 1857 na década de 80 do século passado, com esse experimento que eu contei para vocês. O que mostra que peles escuras, elas absorvem o calor sem deixar que passe para o interior do corpo, através de uma substância chamada melanina, que nós produzimos em maior quantidade quando nós estamos sob a ação do calor ou da iluminação muito forte do sol. Essa informação aqui. Pessoas que não têm melanina em grande quantidade, pessoas muito brancas, todos nós sabemos disso, são pessoas que, se tomar sol demais, vai ter câncer de pele. Entendeu? Já se achar um preto com câncer de pele é difícil, porque ele tem uma proteção própria, característica dos locais aonde ele se desenvolveu. Hoje a coisa não está bem assim. Você tem preto na Europa, tem branco na África e assim por diante. Mas as adaptações batem com o que está sendo respondido na pergunta 52. Aí quando ele fala assim, dois filhos de uma mesma mãe, educados longe um do outro de modos diferentes. A coisa aqui já fica muito interessante. No Congresso Mundial de Genética de 1985, eles colocam lá na frente, os maiores geneticistas do mundo, né, estava uma febre da genética naquela época, por causa do projeto Genoma. Eles colocam lá em Londres duas pessoas, e as pessoas deveriam dizer se eram ou não irmãos. A maioria colocou que eles não eram irmãos. E eles eram gêmeos. Eles nasceram em Londres. Um ficou em Londres e foi adotado por uma família em que ele aprendeu a beber e ter noitadas, e o outro foi educado nos Estados Unidos por uma família extremamente rigorosa e rígida. Esse que estava nos Estados Unidos, ele não era calvo. O de Londres era calvo. O de Londres era obeso, o outro não era obeso. A diferença parecia 10 a 15 anos de idade, por isso que eles colocaram nem que eram irmãos.
porque a maneira de criar e a insolação e a falta de cuidado com o corpo gerou uma diferença tão grande. Eu me lembro muito bem da minha professora de genética, ela falava assim, antigamente, a gente falava que o ser humano era formado, os genes eram responsáveis por 75% da composição do indivíduo e 25% era o meio que ele vivia. Depois desse congresso, chegou a se falar em 50-50, ou seja, 50% do que nós somos é genético, 50% não é. Quando eu formei, em 1993, já se falava em 35% dos genes e 65% das informações do meio, para vocês terem ideia de quanto que o nosso corpo guarda uma capacidade de transformação. Então, essa resposta dada em 1857, um pouco antes disso, em 1953, 52, ela foi corroborada mais tarde, já na década de 80, de novo, do século passado. Fique à vontade, Ana Paula. Hoje essa proporção é de quanto, Thales? Estou até com medo de falar isso, mas você sabe que eu cheguei ali 15% de genética e 85% do meio? Por causa de uma descoberta muito complexa. E a maioria não vai entender se eu for falar isso aqui. Eu posso tentar explicar isso assim com os detalhes para que a resposta para você seja, vamos dizer assim, mais adequada. Se vocês não entenderem, pergunta. Aliás, eu estou achando que essa parte do estudo assim, eu estou nadando e a maioria está boiando. Mas vamos lá. Qualquer coisa vocês perguntam. Eu vou entrar aqui com o tablet para poder fazer uma escritazinha. E essa escritazinha, tô falando aqui já está dando problema, né? Peraí. Vocês me ouvem? Eu, Deve me ouvir? os dois? Não faz sentido, eu parei aqui. É, que Para para de funcionar. funcionar. Tá dando eco. Ah, tá. Ah, tá. Agora eu só ouvi um, né? Então vamos lá. Vou parar aqui a apresentação. Então, assim, isso que eu vou falar, até o pessoal da área de saúde não tem um conhecimento muito claro, porque não é algo assim, é uma coisa mais nova, não é tão nova, mas é mais nova. Que foi descoberto, que se refere à maneira como o DNA funciona. Tá? Então, vamos lá. Aí fiquem à vontade para perguntar tudo, viu? Thales, se for desviar muito do que você pretendia falar, não se preocupe. Vocês estão ouvindo? Não, na verdade isso é para nós tudo. Tem os espíritos ouvindo também. Só para a gente, mas vamos lá. É assim, ó. Como é que funciona a vida? Eu vou representar o chamado dogma central da vida. O que é o dogma central da vida? O DNA... Não estamos vendo, tá? Não está vendo, não? A gente está vendo dois Ué, Thales. eu achei que eu estava compartilhando. Só. Mas a gente é bobinho, né? Vou tentar aqui de novo. Ouvindo vocês estão, né? Sim. Sim, estamos ouvindo. Estou tentando sair daqui. Uma pequena dificuldade. Vou jogar isso aqui fora. Pronto, saí. Agora, vou compartilhar aqui. Agora vai compartilhar. Então, é assim.
O DNA é a base da construção do nosso corpo. Se chama ácido desoxirribonucleico. Dentro do núcleo, em determinado momento, ele se separa e uma nova fita é copiada. Aqui tem as chamadas bases. Então, ele é copiado de duas formas. Ele é copiado para formar outro DNA, só que nesse caso aqui, ó, nós vamos copiar para ele formar algo chamado RNA. Que chama RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele sai do núcleo, aqui está o núcleo da célula, ele sai do núcleo. Isso é ensino médio, tá? Esse RNA mensageiro sai aqui do núcleo, vai para o citoplasma, e aqui ele funciona como um molde, esse RNA mensageiro, para produzir proteína. Só que ele tem vários pedacinhos, que eu vou representar apenas de duas cores. Vou colocar esse outro aqui. É assim, uma parte dele aqui é assim, essa parte é assim, essa parte é assim. Então, vamos chamar aqui, vamos dar números para a gente entender bem. Esse RNA, então, sai da célula. Então, aqui eu tenho um linha, o 2 linha, o 3 e o 3 linha, com cor diferente. Somente uma parte dele funciona, ela é quebrada. E, a partir desse molde aqui, ocorre, então, a quebra, e apenas as estruturas chamadas exons são utilizadas para formar a proteína. As outras não, e não cabe aqui a gente explicar as teorias e os motivos disso. Então, na verdade, eu tenho o sistema 1, 2 e 3 aqui, formando esse molde. E a partir desse molde, forma-se uma proteína. E a proteína é a responsável pela função no nosso organismo. Certo? Até aqui era tudo que todo mundo sabia até a década de 90. Por que esses 15% que eu falei? O que eles descobriram? E aí sim, estavam prometendo milagres quando o DNA fosse descoberto, porque se eu soubesse a sequência de genes desse DNA, eu ia conseguir curar doenças, e a promessa ficou por água abaixo. Começou, então, a haver uma depressão entre os geneticistas. O que esse bichinho é capaz de fazer que ninguém sabia? Ele é capaz de fazer assim, e isso de forma controlada. Ao invés de você ter a sequência 1, 2, 3 sempre, dependendo da sua vida, da idade, você tem a sequência 1, 3, 2. Ou isso já é uma molécula de proteína diferente. Entendeu? Ou isso ninguém imaginava. Ou você tem uma outra sequência, vou chamar de sequência 3, 1, 2, por exemplo. E assim por diante. Ou seja, ninguém imaginou que um único gene pudesse formar tantas proteínas diferentes. Que isso aqui seria formar proteínas diferentes. Ninguém imaginava. Então, antigamente achava que um gene formava uma única proteína. Descobriram que um gene é capaz de formar 5, 6, 10 proteínas diferentes. Agora eu vou explicar isso de uma maneira que vocês vão entender. Tem gente aqui que tem deficiência em lactase? Ou seja, depois de velho, vai tomar leite e dá diarreia. Certo? Não? Ninguém tem isso? Tem não? Se fosse só a diarreia, estava bom. A pior é a dor de cabeça. Alguém se apresentou com esse problema aí, não? Maria Ângela. É a mãe. Hã? Ah, Maria Ângela. As outras aqui? O que significa isso? Imagina se a criança nasce com uma deficiência de lactase, como é que ele é uma diarreia? Aí a mesma lactase, que é a enzima que digere o leite na criança, não é a mesma no adulto, mas é o mesmo gene que a forma. Olha que coisa assustadora. Ela muda
Então, se a sequência aí, ó, não é assim, mas se a sequência da criança fosse 1, 2, 3, a sequência do adulto for 3, 1, 2, já é uma proteína um pouco diferente, que não consegue ter a mesma função da outra e a mesma eficiência, então uma quantidade de leite vai ser suficiente para que ela não seja digerida e dê diarreia, com a alta produção de gases. Isso é o chamado, o nome, vocês não vão guardar, chama splicing alternativo. Isso deu uma pancada muito grande na prepotência humana. Eles chegaram a afirmar que conheciam bem o DNA, que o DNA humano era uma coisa que seria desvendada. E os ateus, então, ficaram caladinhos depois. Porque até hoje nós não sabemos como que funciona aquele processo. Não obstante, os livros do André Luiz mostram a mente. O André Luiz nos fala que a mente é que controla o sistema metabólico, controla o próprio DNA. Então, de acordo com as necessidades nossas, a mente determina o nosso metabolismo. Ela é a principal detentora com as condições limitadas ao máximo e ao mínimo, é a mente que controla isso. Oi, Ana Paula. Você está falando de mente, mas e onde entra o meio ambiente, então? É porque eu falei da mente que controla, mas ela não controla 100%. Eu comentei dentro de um mínimo, dentro de um máximo, na qual o ambiente controla. Mas eu vou te falar como é que controla isso. Lá no Japão, as mocinhas no inverno, elas costumam desmaiar na educação física, porque elas fazem educação física com as blusas compridas, porque elas não gostam de ser morenas, elas gostam de ser branquinhas. Elas controlam um pouco o ambiente dela de forma secundária. Em relação à mente, nós sabemos que a mente nos faz mal. Se a gente fica doente com estados mórbidos, por exemplo, e sim, Jéssica, a gente consegue controlar de forma consciente. Só que o tempo, a ação da mente sobre o corpo material é mais demorada, porque o corpo material, sendo muito denso, ele permite que a gente viva sob determinadas restrições necessárias para a nossa evolução. Mas os pensamentos de saúde, de melhora, de autocontrole, eles nos auxiliam bastante. Vocês já devem ter percebido isso. Quando a mente é direcionada para algo que a gente quer, a gente consegue melhorar até o próprio corpo. Eu vou contar um caso que eu fiz comigo, aí vocês vão acreditar mais se vocês são mais ou menos meus amigos. Um dia eu queimei o dedo com um acendedor de cigarro e falei assim, se a mente controla o negócio, eu não vou sentir dor e esse negócio vai melhorar. Pô, vou falar uma coisa para vocês. Em menos de 5 minutos eu não tinha nem queimado no dedo e nem estava sentindo dor. Eu acho que foram os espíritos que ajudaram. Mas, assim, é uma questão que nós podemos entender isso de uma maneira menos mística. Com o caso dos hindus, eles deitam sobre os pregos. Existe uma física por trás disso, tá? Porque se os pregos estiverem separados, ele vai ser atravessado. Os pregos têm que estar juntinho um do outro para poder gerar uma extensa área na qual o peso dele não vai ser, não vai gerar a perfuração. Mas a dor que ele sente é muito grande, porque ele precisa calejar a pele das costas. Aí sim é uma questão mental. Mas, de uma maneira geral, se eu vibro saúde, se eu penso saúde, existe uma tendência de eu ter mais saúde. Mas o Chico é um espírito evoluído, ele vibrava saúde. Aí entra as limitações do corpo, da qual você não consegue superar. Mas, para vocês terem uma ideia, o Chico era para ter morrido, de acordo com os médicos, perto de 60 anos e viveu até 90. Ninguém conseguia explicar porque o Chico estava vivo. Os médicos não conseguiam explicar. Eles aceitavam que o Chico estava vivo, porque não tinha condições. Os órgãos dele já estavam assim em estado calamitoso desde os 60 anos de idade. Então, o que nós temos associados a essas coisas é que o processo metabólico, de acordo com o que o André Luiz nos explica no livro Evolução em Dois Mundos, de uma maneira indireta nos outros livros, é que sim, a gente consegue controlar. E que sim, antes de reencarnar, nós sofremos um processo hipnótico que vai desbloquear, por exemplo, algo que nós deveríamos mostrar como doença e não mostramos porque pela misericórdia divina, que é, por exemplo, uma doença que, vou pegar diabetes tipo 2, que deveria eclodir
aos 60 anos de idade. Então, vou colocar 50, tá? Aí aquilo lá é colocado na nossa mente, porque a minha estrutura como espírito é que eu tenho um corpo diabético. Aí, para não ter diabetes tipo 1 e ter condições de trabalhar, e naquele trabalho ter condições de tentar recuperar os meus defeitos do passado, essa diabetes vai ser tanto mais ou menos forte de acordo com o que eu fiz antes daquela idade em que eu fui hipnotizado para ter a doença. Mas é hipnotizado, ou seja, é feito sobre a mente. Aí desbloqueia uma determinada região da mente, aí com essa mente desbloqueada e o espírito desequilibrado, a doença aparece no corpo. Então, isso é uma junção do que nós temos aqui, com um pouco de ciência e com o que o André Luiz conta nos livros dele. Então, nós somos, na verdade, uma condensação de energia controlada pela mente. Isso é falado no livro No Mundo Maior, pelo instrutor Aulus, logo no começo do livro. Então, nós somos esse condensado energético. A ação da mente sobre o perispírito, quando a gente está desencarnado, ela é muito maior. O perispírito é plástico, e aí a gente consegue, de acordo com os espíritos, mudar de cor, mudar de densidade. Nós temos o caso, por exemplo, em que os espíritos precisam mudar de densidade, se tornar mais densos para serem vistos por espíritos inferiores. É o caso da volitação lá no nosso lar, nem todo mundo consegue volitar, mas aqueles espíritos que têm uma força mental maior conseguem atravessar os espaços volitando. Então, a questão da mente é que a gente nem acredita muito nela, porque ela age pouco e demoradamente aqui na Terra. No entanto, o processo mental, quando bem direcionado, ele nos faz assim muito bem. E, na verdade, quanto mais a gente utiliza a nossa força mental para chegar aos objetivos, mais a gente tem foco, mais a gente consegue trabalhar para a nossa melhora íntima, inclusive, porque com o foco eu coloco um ideal de melhora dos meus vícios e acabo conseguindo fazer isso. Fique à vontade, dona Vil. Cálice, para mim, assim, ficou mais claro ainda de entender essa força do pensamento. Porque em reunião mediúnica, quando há comunicações, o que os irmãos expressam de tanto sentimento de dor, por exemplo, ele morreu de um infarto, ele morreu de um acidente, morreu queimado, é porque realmente ainda está na mente dele, né? Porque e isso também é na gente enquanto encarnado. Porque realmente o nosso pensamento independe se somos encarnados ou desencarnados, mas é a força do pensamento mesmo, ela nos ajuda. Realmente dessa forma. Esse ano, em janeiro, eu tive uma fratura no braço. E através assim, de mentalizações e de fazendo exercícios de mentalizações, eu coibi muita dor. Eu consegui esperar, porque não tinha nem vaga no centro cirúrgico, fiquei 5 dias aguardando vaga e trabalhando realmente isso. A força de pensamento, ela ajuda demais o pensamento da gente. E a minha mãe também tem caso assim, ela tinha todos também sintomas do diabetes. Não tomava muita água gelada, o doce, as feridas não saravam, as dores, tudo. Mas exame nenhum dela dava. Entendeu? Sim. É muito isso mesmo, é muito interessante tudo isso. E a alteração realmente que há no nosso organismo referente aos nossos sentimentos, as nossas dores, a forma que nós conduzimos a vida. Muito interessante mesmo, viu? Quem é que não conhece uns velhinhos de 80 anos cuidando de uns de 65, 70? E o de 65, 70 parece muito mais velho. Já viram isso acontecer? É por causa da questão de como que a mente age sobre o corpo. E realmente aqueles que têm o pensamento voltado para situações de otimismo, situações de alegria, de esperança, acabam afetando menos o metabolismo corporal, ou melhor, afetando positivamente e não negativamente. E isso gera distúrbios, isso nós sabemos dessa situação.
acreditar no poder da mente também é acreditar no poder da oração, né? Porque nós falamos com Deus, mas quando nós pedimos para alguém e a gente deseja o bem da pessoa, nós emitimos fortes vibrações de auxílio. O passe também é uma das maneiras de direcionamento dos poderes mentais. É que, como a força da mente, como eu havia dito, age de uma maneira mais lenta e não é tão visível para nós encarnados, a gente deixa de dar atenção para ela. Mas ela é fundamental no nosso dia a dia. Se nós queremos alguma coisa, nós podemos dar outro nome para ela chamado fé. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma lição chamada Fé Divina e Fé Humana. E lá o Kardec fala sobre a fé humana. Quando a pessoa acredita que ela pode, ela cria um poder grande de si mesma, acreditando em si, ela consegue exercer e fazer as suas atividades. Em busca de conhecimento, em busca de melhora íntima, em busca de realização dos seus ideais, dos seus sonhos. Esse direcionamento ele é mental, ele não é físico, né? Então, o nosso metabolismo também é controlado assim, dessa maneira. O ambiente que a gente vive é um ambiente associado a aquilo que nós emitimos de nós mesmos, atraindo ou repelindo pessoas e lugares. Basicamente é o pensamento trabalhando, e o pensamento nasce da mente, né? Então, veja que o próprio Livro dos Espíritos, ele exige um estudo mais detalhado, mais sério, para explicar essas coisas, e ali tem respostas que ultrapassam os limites que a ciência é capaz de nos dar, pelo menos até onde nós conhecemos. Acabamos por hoje. Vamos fazer a nossa oração final. Dona Vilma, só pode fazer para nós? Posso sim, Thales. Amados irmãos, que aqui nos encontramos reunidos em uma só comunhão de pensamentos, que é a busca do conhecer, do aprender, e possamos aplicar na nossa rotina cada aprendizado desta noite. Agradecemos pela assistência dos espíritos que nos intuíram, que nos auxiliaram, aumentou, que direciona e dirige este encontro semanal. Agradecemos pelo dom da vida que nos é confiada. Agradecemos por estar aqui, ao Mestre Jesus e ao Pai Criador. Possamos todos nós, durante o nosso sono, irmos aprender um pouco mais dessas lições de ensinamento junto com os nossos anjos da guarda. E assim, tenhamos todos uma noite reconfortante e que ao despertarmos possamos conservar os sentimentos que lá nos vierem. Que a paz, a harmonia seja presente em nossos corações e nesse grupo de estudo a cada semana. Paz e luz a todos nós. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Dona Vilma. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Que assim Fiquem com seja. todos. Beijo.